Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, hoje eu quero falar um pouquinho do estado do seu coraçãozinho e do meu coração. Como é que está o nosso coração? A gente tem suportado as tribulações, a gente tem suportado as lutas e caminhado sem rumo? Ou a gente realmente venceu os desafios, venceu as dores que a gente passou e a gente realmente está caminhando em prol de uma vida abundante, está caminhando em direção ao nosso propósito, está vivendo o nosso propósito? E aí eu quero te chamar a atenção para algo. Muitas coisas que a gente vive hoje na vida espiritual, na vida física, na vida material, enfim, na nossa vida hoje no presente, muita coisa a gente está vivendo o reflexo do nosso passado. Todo mundo já sabe disso, né? Reflexo do nosso passado. Só que muitas dessas coisas a gente já venceu, já virou cicatriz e tal, ou a gente decidiu passar por cima, guardou lá esse problema num baú, trancou ele e foi viver a vida. Então, uma hora esse baú ele vai explodir, uma hora essa consequência, essa conta chega, né? Então, eu vou começar falando com você agora de 4 tipos de coração, que são o quê? 3 são consequências das dores. E o quarto coração é o coração que a gente deve estar hoje, que a gente deve ter, que a gente deve estar com ele, se a gente realmente, se a gente verdadeiramente já passou por essas fases, já venceu e tá sarada realmente. O primeiro coração que eu quero falar para você é o coração que foi pisado. Sabe, o coração que foi pisado pelas pessoas, humilhado pelas pessoas, e como parâmetro eu trouxe aqui, porque nada foi de mim mesma, foi o Espírito Santo que ministrou essa palavra ao meu coração, inclusive num dia que eu estava bem chateada. Então, qual foi a palavra que ele trouxe ao meu coração? A parábola do semeador. Na parábola do semeador diz o seguinte, que o semeador, ele saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, onde ela foi o quê? Pisada, e as aves do céu a comeram. Então, é um tipo de coração aqui. O primeiro tipo, o coração que foi pisado, foi humilhado, foi machucado e com isso foi contaminado. O segundo tipo de coração, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Esse é o segundo tipo de coração. O coração que passou por tribulações, passou por diversas fases da vida, diversas dores na vida e ele se fechou. Esse coração endureceu, não tem umidade, quer dizer, não tem presença, não consegue haver ali umidade, não consegue ter presença, não consegue ver, não consegue ter nesse coração algo que molhe, que alimente a semente recebida. Outro tipo de coração é o coração, aí a outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. E o que é esse coração? O que o espinho faz? O espinho nos fura, não é? O espinho fura, o espinho machuca, o espinho dói. E esse coraçãozinho aqui é o coração que foi machucado. É o coração que sangrou, é o coração que chorou muito, é o coração que sofreu muito. E com isso, esse coração está sangrando até hoje. Então, esses 3 tipos são os primeiros tipos que eu quero falar para você. Agora eu vou avançar aqui na parábola. Se você quiser acompanhar aí, eu estou lendo lá em Lucas 8, tá? Lucas 8 começa no versículo 5. Agora eu vou para o significado da parábola que Jesus explica para os discípulos. A semente é a palavra de Deus. São as boas novas, é a palavra que cura, é a palavra que nos dá alegria, é a palavra que nos sustenta. Então, a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creiam e não sejam salvos. E esse aqui é o que? Aquele coração, lembra lá no versículo 5, no 6, na verdade, que é parte dela caiu à beira do caminho. Então, a parte que caiu à beira do caminho, veio o diabo e tirou a palavra do seu coração para que não creiam com quê? Com contaminações. O coração a semente que caiu à beira do caminho, no coração que estava à beira do caminho, o que aconteceu? Ele foi pisado tanto que ele foi contaminado. Ele foi contaminado com as coisas terrenas. O diabo veio, no versículo 12 diz assim, que vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. E ele tira a palavra e coloca outras coisas, coloca contaminação, desejos impuros, vontades impuras, poluições, raiva, rancor, tudo isso nesse coração. É como se caísse algo bom ali no chão, sabe? Um pedaço de bolo.
e alguém veio e pisou, então o que que ele ficou? Ele ficou amassado e sujo, né? Se foi um bolo, ficou amassado e sujo. Se foi uma outra coisa mais resistente, um pão de queijo, mesmo assim fica amassado e sujo, porque o corpo humano é pesado, né? O ser humano é pesado, então ficou o quê? Amassado e sujo. Então esse coraçãozinho que ele que recebeu esse tipo de coração que recebeu essa semente e ele se contaminou, foi pro lado das drogas, foi pro lado da bebida, foi por causa de o inimigo veio o quê? Por causa das humilhações, por causa das dores que ele passou, ele o que? Se contaminou. Ele foi procurar coisas demoníacas, coisas do mundo para poder se satisfazer. Porque veio o diabo e tirou a palavra, mas ele não deixou vazio, ele colocou contaminação ali dentro. Então, o segundo tipo de coração, aquele que foi aquela sementinha que caiu sobre as pedras, lembra? Que não tinha umidade e ela secou. O que acontece? Muitos aqui, eu, por exemplo, eu já vi plantinhas nascerem assim em cima das pedras, né? Às vezes tem aquele pouquinho de terra, aquele pouquinho de areia e nascem plantinhas, mas aí vem uma chuva forte ou um vento forte, ou mesmo um sol muito quente e essa plantinha ela não resiste, porque na pedra não tem umidade, a água ela não penetra na pedra, né? E o que a água simboliza? O Espírito Santo, simboliza a presença de Deus. Então, essa partezinha que caiu sobre as pedras e que na Bíblia fala que por não ter umidade, por não ter umidade, ela morreu. E aqui no versículo 13 já explica assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então, por que esse coração ele desiste na hora da provação? Não tem umidade nele, né? Não tem água, não tem presença. Por quê? Esse coração ele já se fechou. Ele sofreu tanto, ele passou por tanta coisa, tanta luta, que ele criou ali uma barreira, um muro de proteção. Então, esse coração ele não recebe. Ele vai ali na igreja, ele ouve alguém falar alguma palavra boa, ou independente de for igreja, de for independente de for assim, palavra de Deus, mas ele recebeu ali algo bom, uma palavra boa, ele fica alegre ele na hora, uma palavra de motivação, aquilo é superficialmente. Ele recebeu ali na hora, mas na hora que vem, na hora que vem as preocupações da vida, os desafios, ele perde aquilo muito rápido. Ele esquece aquilo muito rápido. A semente ela não penetrou no coração, então ela é perdida com muita velocidade. É a plantinha, né, que nasceu ali em cima daquele pouquinho de terrinha, aquele pouquinho de areinha que está em cima da pedra. Aquela plantinha ela se perde muito rápido. Vem o vento, vem a chuva, vem o sol quente, ela morre, ela vai embora. Então assim é o coração duro, que ele às vezes o coração endurecido, aquela pessoa assim extremamente orgulhosa, soberba, altiva, sabe? Dura de se relacionar com ela. Sabe aquelas pessoas que você fala uma coisa com ela, ela te responde o alfabeto inteiro, não tem a abertura para você entrar e falar alguma coisa. Aquela pessoa extremamente fechada é a pessoa que ou ela viveu muitas coisas ou ela viveu uma única dor que foi tão forte que ela decidiu se fechar. Ela decidiu se fechar e ela fala assim: isso aí eu já provei, não mexo mais com isso. Essa situação eu já vivi, não me envolvo mais com esse tipo de coisa. Aí aquilo ali já sei no que vai dar. Esse tipo de pessoa que fechou o coração. Então ela é orgulhosa, ela é soberba, ela é altiva, ou ela não é nada disso e é medrosa, estupidamente e extremamente nervosa. Porque se fechou ali atrás do muro, não mexe em nada, não vai pra nada, não sai do lugar. Porque o coraçãozinho tá fechado. Não recebe mais, não tem umidade ali para poder cultivar a sementinha e produzir fruto. Agora no versículo 14 explica sobre a sementinha que caiu entre os espinhos. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. E o que é esse coração aqui? Aquele lá, sabe, das sementes que caíram entre os espinhos e os espinhos cresceram juntamente com ela e furou a sementinha e sufocou a sementinha e matou a sementinha. O que é? Sabe quando a gente sofre uma dor, a gente tem um problema e aquilo nos machucou tanto que a gente realmente busca em Deus? A gente corre lá, a gente busca em Deus e a pessoa lá está muitas vezes, muitos anos às vezes na presença de Deus, correndo para Deus, caçando um socorro, mas por aquela ferida estar lá, ela está sufocando a semente e ali não consegue fluir nada. Essa pessoa não consegue sair do lugar, essa pessoa não consegue avançar. Nada que essa pessoa faz vai para frente. Por quê? Ela
tá realmente buscando em Deus, a sementinha tá ali, ela conseguiu reter a sementinha ali por algum tempo, só que os espinhos continuam lá. Aquela dor que ela viveu continua machucando. Então, aquela dor, toda vez que ela lembra, ela tá ali machucando. E espiritualmente também, tem a dor, ela, enquanto não há perdão, ela significa o quê? Que tem um espírito demoníaco ali naquela área, segurando aquela área daquela pessoa. Então, ou seja, o espinho que está sufocando, ele está machucando. E sabe quando você lembra de uma dor, alguma coisa assim que alguém fez com você e você não perdoou e você vai contar aquilo, não dá uma raiva muito pior? Quanto mais a gente lembra de uma dor não perdoada, pior ela fica, mais ela dói e mais ela apodrece, mais ela nos machuca por dentro, mais nos contamina por dentro. E o espinho, o que é que ele faz? Se o espinho ele dá uma picadinha no nosso dedo, é um pouquinho de sangue, né? Mas se o espinho ele penetra o nosso dedo, vai sair muito mais sangue, vai machucar muito mais. Então, ou seja, uma situação que nós vivemos, que nós não resolvemos e que nós simplesmente colocamos dentro do baú, trancamos ele ali e falamos, não vou mais mexer com isso, não consigo nem falar, esse espinho tá te machucando. Esse espinho tá te machucando, te impedindo de avançar, te impedindo de crescer. E agora eu vou falar que há esperança, é o quarto coração. Né? Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. E existe um coração que talvez nunca foi ferido para ser a boa terra? Eu acho muito difícil um coração que nunca foi ferido. Em alguma situação a gente já foi ferido, porque a gente vive num mundo onde as pessoas são imperfeitas. Perfeito foi só Jesus. Então é difícil ter um coração que não foi machucado. Mas por que aqui na Bíblia diz sobre o coração que é boa terra? Porque esse coração aqui, talvez ele já foi pisado, talvez ele já foi furado pelos espinhos, talvez ele já foi endurecido, mas ele resolveu sair desse cenário. Ele resolveu perdoar, pedir perdão a Deus, resolver cicatrizar essas feridas, limpar esse coração, sabe aquele coração que buscava a saída nos prazeres, nos vícios, na pornografia, na bebida, nas drogas e em várias outras coisas, nas noites mal dormidas, às vezes em shows, e chegava em casa de madrugada e tem a ressaca e tudo. Sabe esse coração que ficou caçando todas as outras coisas, todos os prazeres do mundo para suprir essas dores? Esse coração aqui, que é a boa terra, talvez ele já até passou por isso, só que ele falou, Deus, eu fui muito perdoado, agora eu quero muito amar. Na Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. E Deus, ele perdoa, não tem limite de perdão. Na Bíblia fala que 70 vezes 7 quer dizer que, Tamara, então eu tô somando aqui, vai ser 490. Não tem limite pro perdão de Deus. Número 7 ele falou porque o discípulo perguntou 7 vezes. Então ele quis falar um número muito maior para poder mostrar para Pedro, para mostrar para o discípulo que não tinha limite de perdão. É claro que a gente não vai pedir perdão hoje, amanhã fazer a mesma coisa. A gente vai pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, não me deixa cair mais. Eu desejo ser boa terra. Eu quero ser a terra que recebe a semente, que retém a semente, tem umidade para molhar essa semente e produz o fruto. Então, assim, essa é a boa terra, é aquela que resolveu, isso para mim não vai mais me parar. Eu quebro hoje esse nó, eu quebro hoje essa cilada, eu quebro hoje essa armadilha na minha vida, que foi isso aqui que me contaminou, esses pensamentos que me contaminam, eu rejeito eles hoje. Hoje eu decido que Espírito Santo toma a minha mente, eu consagro a minha mente, os meus ouvidos ao Senhor, e a partir de hoje eu vou buscar uns pensamentos positivos, os pensamentos de fé, os pensamentos as promessas que tem na palavra em relação a mim, em relação a você, é decidir. A partir de hoje eu terei bons pensamentos. A partir de hoje eu vou pensar sobre mim e sobre as pessoas, o que Deus pensa sobre as pessoas. Não é fácil, muitas vezes, a gente liberar o perdão. Às vezes a gente libera o perdão com muita raiva. E eu falo pra vocês, até por confusão simples, assim com o marido, às vezes, que acabou, por exemplo, aconteceu um fato outro dia
que eu tinha completa certeza que eu estava certa. Então eu tinha a certeza absoluta que eu estava certa, mas como a gente tinha brigado para acabar a confusão, eu pedi perdão e tal. E aí, na hora eu pedi perdão só por pedir perdão, gente. Eu confesso que eu pedi perdão só por pedir perdão, para não ficar com aquilo, aquele clima, aquele laço e tal, né? Porque reter perdão não é bom, isso atrai espíritos demoníacos para nossa vida, atrai coisas ruins para nossa vida, e principalmente no casamento, na família, né? Então eu pedi perdão, tinha certeza que eu estava certa, ele não falou nada, só que assim, passou algumas horas, por eu ter liberado o perdão, mesmo com raiva, passou algumas horas eu já tinha, realmente, eu errei nisso aqui. Então o que acontece? A palavra, ela liberta. A palavra, ela traz vida. Na Bíblia diz que a nossa palavra, ela tem o poder tanto para a morte quanto para a vida. Então eu liberei, mesmo com a minha mente não ainda aceitando que eu tinha errado. Eu liberei o perdão, falei, eu libero o perdão, e eu pedi perdão também, tá? Eu mandei uma mensagem, já tinha saído, mandei uma mensagem, me perdoa, assim, tal, por isso que eu fiz, e pedi por pedir. Só que algumas horas depois, eu já tinha realmente me arrependido, e eu falei, poxa, eu não podia ter feito dessa forma. Se eu tivesse feito dessa forma aqui, ele também tinha errado, mas eu não tinha gerado uma confusão tão maior. Então, ou seja, quando nós decidimos ser a boa terra, essas coisas ficam mais fáceis da gente decidir. Essas decisões se tornam mais fáceis na nossa vida. E hoje eu quero te desafiar a decidir ser a boa terra. Se o seu coração está contaminado, seus pensamentos estão contaminados em relação a pessoas, em relação à palavra de Deus, ou mesmo em relação a Deus, se o seu coração está contaminado, ou se você foi tão machucada que você não consegue produzir frutos, que você não consegue avançar na sua vida, ou se você está tão dura de coração que você está decidido não se relacionar mais com determinadas pessoas, não ir mais para a igreja, não ir mais... Tem pessoas que foram feridas, gente, só abrindo esse parêntese, tem pessoas que foram feridas dentro de uma igreja. E aí, por isso, elas se revoltaram com Deus. Agora eu não vou mais na igreja. Então, assim, quando a gente decide avançar esses limites e falar, Deus, eu confio no Senhor, eu vou me dispor de novo, eu vou avançar de novo, eu vou correr esse risco de novo pelo Senhor, não pelas pessoas. Quando a gente decide seguir pessoas, nós somos machucados e feridos. Mas quando a gente decide seguir a Deus, apesar de qualquer coisa, nós somos curados e curados e curados, e de repente aquilo não mais nos machuca. Porque isso já aconteceu comigo. Tem coisa que ainda me machuca? Tem, gente. Tem coisa que ainda me machuca. Mas hoje eu não paro mais e eu continuo, porque eu sei que assim como foi com muitas outras coisas que já aconteceram comigo, vai ser com essas que ainda estão me incomodando. Então, hoje, peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, muda. Eu aceito hoje a sua mudança. Jesus, eu aceito hoje o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu aceito hoje esse transplante de coração. Faça um transplante espiritual de coração em mim. Eu quero o seu coração que produz frutos. Eu quero o seu coração que frutifica. Eu quero o seu coração que prospera. Eu quero o seu coração que rompe, não que fica parado todo dia, todo tempo no mesmo lugar. Faça essa oração aí. Fala, Deus, me perdoa. Eu decido perdoar essas pessoas. E se existem fatos que você lembra que ainda te incomoda, te gera raiva e te gera vontade de ser indiferente com determinadas pessoas, porque muitas vezes a gente fala assim, aquela pessoa pra mim, eu já ouvi muito isso, aquela pessoa pra mim não cheira nem fede. Então, gente, se você tá falando isso aí de alguém, você precisa perdoar essa pessoa. Então, assim, é falar de verdade. Nós precisamos declarar a palavra. O mundo espiritual, ele é todo regido por palavra. Então, eu libero perdão para fulano de tal. Deus, eu libero perdão para fulano de tal. Deus, me perdoa por eu ter parado, estagnado tanto tempo, eu ter parado no meu chamado, eu ter parado na minha vida, eu ter parado no meu relacionamento, eu ter parado de cuidar dos meus filhos, enfim, não sei qual é o seu problema, que você tem que pedir perdão e perdoar. E aceitar também o perdão de Deus, porque muitas pessoas que eu já atendi e muitas pessoas que eu, assim, já presenciei situações de virar e falar assim, vou viver para sempre com essa culpa. Não, você não tem que viver para sempre com culpa nenhuma. Libera o perdão para você também. Eu me perdoo por isso que eu fiz com determinadas pessoas, Deus. Eu recebo o teu perdão para minha vida e eu decido
decido hoje sarar meu coração. Eu decido hoje curar o meu coração. Eu decido hoje que eu quero avançar, nada mais me prende, nada mais me prende. E aí você vai o quê? Avançar para perder esse medo, para ter coragem, ter ousadia, para avançar nos seus sonhos, para avançar nos teus propósitos. E depois de você fazer esse processo, você vai ficar sozinha? Não. Chama o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a caminhar, me ajuda a fazer diferente daqui pra frente. Eu quero perdoar as pessoas, se você sentir que tem que pedir perdão presencialmente pra alguém, ou ligar pra alguém, mandar uma mensagem pra alguém, faça isso, peça perdão, mas não deixe que nada mais te pare, não deixe seu coração endurecido, não deixe seu coração ferido, porque esses 3 tipos de coração, tanto o contaminado, quanto o endurecido, quanto o ferido, que tá sangrando ainda, tentando produzir, às vezes tá até dentro da igreja, tentando produzir, mas não consegue, porque o espinho está ali sufocando. Esses corações, eles não conseguem romper. Não consegue romper em determinadas áreas da vida. Talvez está rompendo muito em uma, mas não está rompendo nas outras. Porque você tá dedicando todo o seu tempo naquela área ali, porque é uma área que você já está conseguindo ter sucesso. Então, essa área te traz prazer, você fica só nela. Porque as outras, o quê? A falta de perdão, a chateação, a ferida, aquelas ali estão com demônios ali. Estão com dores ali te travando, então você não consegue romper nas outras e foca sua vida toda nessa que está rompendo. Então, a partir de hoje, vamos romper em todas as áreas. Vamos romper, fazer a roda da vida girar, porque a vida, existe a roda da vida, existem as áreas da vida e todas têm que girar. Tanto a nossa vida profissional, quanto a espiritual, quanto a familiar, conjugal, a vida social. Então, tudo isso tem que girar na nossa vida. Tudo isso tem que estar movimentando, porque senão a gente não vive a vida plena, a vida abundante que Deus tem para nós. Então, o que eu queria compartilhar com vocês foi essa palavrinha. Eu achei ela muito forte. O Espírito Santo ministrou ela no meu coração e eu falei, eu vou gravar, compartilhar com as pessoas, eu quero transbordar. E é isso. Que elas tenham falado muito forte, profundamente ao seu coração. E se você foi abençoada com essa palavra, compartilhe ela com outras pessoas. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas feridas. Um grande número de pessoas estão estagnadas porque estão feridas. E é isso. Muito obrigada por ficar até o final comigo, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, se inscreve aí no canal, tá bom? Um beijo, Deus abençoe seu dia, os seus dias e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.